O que se publica neste livro não é uma novidade para os leitores. A herança. Desde os primórdios dos tempos, os descendentes recebem de seus pais os bens que possuíram com o trabalho durante todas as suas vidas. Sim, ao morrerem os pais, os bens são partilhados entre os herdeiros. Pela divisão, há uma questão: as brigas, o desentendimento por causa de um ou vários filhos que gananciosamente se aproveitam de alguns pertences, mesmo que sejam de valor insignificante, mas toma de seus irmãos o que lhes seriam divididos. Outros, até pior, se matam ou matam os próprios pais para apressarem o processo da herança. Por isso é que se diz: não há herança sem brigas. O autor deste livro tem observado desde a infância o que ocorre quando morre algum chefe de família. As pessoas comentam sobre o caso. Fulano morreu e os filhos já estão brigando pela herança. Houve até morte, diz outro. Foi parar na justiça. E aí a confusão começa e vai longe. Isto é uma pura verdade. O leitor mesmo tem conhecimento de um fato desses. É muito raro uma herança ser formalizada de comum acordo e harmoniosamente. Mesmo na região onde se narra a história a seguir, não há registro de uma herança sem desentendimento ou desavenças. O que se ouve é justamente que o leitor vai ler. Esta história é real. Aconteceu há pouco tempo. O espólio do senhor Expedito Aristides de Souza, mais conhecido por Expedito Catingueira, o construtor. Todos os bens, não muitos deixados, tornaram-se uma questão entre 8 herdeiros. Um deles, o mais velho, foi o problema que, com o passar da leitura de O Inventário, saberá o que ele tem feito para ficar com a maior parte. Esse livro é um documentário. Serve para o leitor se basear nos fatos, para se orientar como se procede a uma herança na justiça e dentro da família, no caso, porventura, seja feito a sua. E, como exemplo, para evitar os atritos entre os membros de uma família por ocasião da morte dos pais, só por causa de herança. O que se registra é uma expressão da verdade. Não se omitiu nem alterou o percurso da história. O próprio autor, por ser também herdeiro deste espólio, viveu e acompanhou todo o desenrolar do processo do inventário ou arrolamento na justiça. Foi o inventariante que viveu uma experiência nada animadora, mas resistiu e chegou até o fim. Não mediu esforço nem se desmoronou por sua responsabilidade como inventariante. O livro é para todos aqueles que também compartilham nesta herança a sua leitura. Esta história é escrita para mostrar às pessoas o que é que os pais fazem pelos filhos, para depois elas saberem o que é que os filhos fazem com os pais. Autor: Bosco Catingueira.
assistindo no momento. Para quem não me conhece, eu sou João Bosco. Sou servidor público aposentado. Trabalhei no Ministério da Fazenda, hoje Ministério da Economia, no órgão Receita Federal do Brasil e no anexo da Receita Federal, no órgão PGFN, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Sou formado em Biologia, pós-graduado, fazendo especialização em Educação Ambiental. Sou também documentarista ambiental e escritor. Nas horas vagas, nos finais de semanas, eu passei a ler ou a comprar vários livros da literatura nacional e internacional. Todos esses livros foram lidos em semanas, meses e anos. Os livros de José de Alencar, Machado de Assis, Graciliano Ramos e José Lins do Rego, entre outros. O gosto que eu tinha de ler, de tanto ler, nas horas vagas, eu passei também a ter o gosto de ler e de escrever. E aí escrevi alguns livros, como o primeiro, Lolô e suas histórias, Diário de um Devedor Servidor Público, Seca no Sertão, O Amor Inocente e Os Caatingueiros. Agora mesmo está no prelo o livro O Inventário. Mas primeiro vou apresentar a minha biblioteca e falar sobre este último livro para o lançamento logo após o trabalho de confecção na imprensa. Vamos apresentar a biblioteca de minhas leituras. Apresentar para vocês a minha biblioteca. Deste lado, os livros de ciências biológicas, os livros de literatura, Machado de Assis, brilhante coleção de Machado de Assis, Graciliano Ramos, José de Alencar. Apresento também vários livros, ou livros diversos, que ao longo do tempo eu venho fazendo a coleção, e um dos livros que eu me baseei para escrever o livro O Inventário é Os Rodrigues, aqui o livro Os Rodrigues, de Maria José do Pré. E Helena, trata-se de uma história empolgante e que se retrata também no inventário, na época dos escravos. Toda essa literatura que foi adquirida ao longo dos anos foram por mim lidos. Cada um desses livros eu li, alguns deles várias vezes, 2, 3, 4 ou mais. Além disso também, uma coleção importante da literatura nacional, que aqui está completa, é o livro de José Lins do Rego.
mais conhecido de José Lindo Rego, este aqui, Fogo Morto. Toda essa coleção foi lida, li de um por um. E após tanta essa leitura, o meu gosto de ler, este parque de diversões de leitura, passei também a ler ou a escrever. Escrevi o primeiro livro, esse livro aqui chamado Lolô e Suas Histórias. Conta as histórias de Trancoso e suas aventuras na sua idade de adolescente em Santana do Cariri e Nova Olinda, no Crato. Um livro também que eu li bastante foi esse livro aqui, o livro de Patativa, Cante Lá que Eu Canto Cá. Bem conhecido o nosso poeta regional, que para mim é considerado um dos melhores poetas do mundo. Bem, essa coleção, essa biblioteca particular que eu adquiri com muito orgulho, tenho que dizer para os jovens nesta época da computação, da informática, dos celulares, que tenha também o gosto de ler. A leitura ela é importante para o conhecimento. Os nossos antepassados deixaram a escrita, esse bem mais importante da humanidade, porque é dela que sabemos o que tem se passado com as nossas famílias, com nossos ancestrais. Tudo que você quer adquirir de conhecimento está na base da leitura, na impressão do livro. E com esse resultado, me empenhei para escrever o livro O Inventário, que logo será publicado e vou apresentar para vocês como eu escrevi este livro. Vamos lá. Bem, o livro O Inventário trata-se da herança após o falecimento dos meus pais, Expedito Aristides e Hilda, chamada Hilda Caatingueira, que após a sua morte, 8 irmãos foram, então, entrado em questão toda a herança que eles têm nos deixado. Começamos com a abertura do inventário na justiça e fui escolhido como o inventariante. E quero dizer, como inventariante, numa herança, não é nada animador. Durante todo o tempo decorrido, um espaço de 14 anos, foram entre toda essa questão, as brigas, as intrigas, os casos na justiça, que vamos acompanhar na leitura, na apresentação, logo agora, no próximo passo. Ok?
Bem, agora chegou o filho da meada. Assim, quando nosso pai faleceu, Expedito Aristides de Souza, Expedito Catingueira ou Expedito Cousteau, no dia 6 de maio de 2003. O enterro foi por volta das 16 horas. Logo após a missa de corpo presente, indo para o sepultamento, os amigos e familiares o despediram com igual tristeza. Logo após, cada um voltou para sua casa. Nós, da família de Expedito, também regressamos para o nosso lar. Por volta das 6 horas da noite, estavam presentes minha irmã Elizabeth, que veio de Fortaleza para o enterro, o Rigoberto vindo da Bahia, a Zorilda de Araripe, e também estava presente eu, na família, no quintal de casa. A nossa mãe, já muito cansada, estava dormindo no seu quarto. O irmão mais velho, o José Ricardo, doutor José Ricardo, achou por bem aproveitar a oportunidade de que a maioria dos irmãos estavam presentes, né, fazer uma reunião sobre a herança, a partilha dos bens no quintal da casa. E aí, ele, como sendo irmão mais velho, fazendo a liderança dos demais irmãos, achou por bem dizer para todos em sua discussão: vamos vender tudo, o amarelo, a serra, o latão e a casa principal onde a nossa mãe e o seu falecido marido morou e criou todos os 8 irmãos. Então, ele falou tudo o que ele bem queria, como sendo o irmão mais velho, o que pretendia fazer na herança dos bens deixados pelo falecido Expedito Aristides. Depois de muito discursar, fez a pergunta se alguém estava de acordo ou não. Eu, um dos irmãos presente na reunião, falei de que não se faz herança dessa forma. Teria que abrir um processo judicial de formal de partilha, pagar todos os impostos e aí depois é que se faz o formal de partilha, o que deva cada um ganhar a sua parte. Quando falei nos impostos, o meu irmão se alterou e então gritou e disse o que quis. Esse imposto não paga. Depois de 5 anos, que ninguém quer saber de imposto, que a terra vai ser vendida. E aí houve uma discórdia entre os irmãos. Achei por bem sair desta reunião. Logo após a morte do meu pai, já começamos a questionar sobre a herança. Bem, de imediato saí e fui para casa. Passei uma semana refletindo sobre o nosso pai, desde a infância, como ele criou, como ele trabalhou e educou a cada um dos irmãos, inclusive o doutor José Ricardo. E na minha reflexão, lembrando do passado, da infância, como era tão benquista entre todos os irmãos, uma família bem unida, mas ao longo do tempo, a partir do falecimento do nosso pai, Expedito Aristides, a questão começou.
Não há herança que não tenha nenhuma briga. Como já falei antes, que eu gosto muito de ler, passei a escrever e, baseado nos livros que eu li sobre herança, pensei, vou fazer também um livro sobre a herança. Bom, e aí quero mostrar para vocês como é que se começa a escrever um livro. Entre brigas de família e na justiça. Entrei com o processo na justiça um mês antes ou um mês após. Entrei com o processo na justiça e contratei um advogado. O advogado solicita do juiz a abertura do processo. E eu, como interessado a escrever todo o diário, o documentário sobre o inventário, tudo que se passava na justiça e dentro da família era por mim escrito. Então, cada folha que o advogado vai entregando na petição, despacho do juiz, eu ia tirando uma cópia. Está aqui, ia tirando uma cópia, né? E ao longo do tempo, durante esses 14 anos, né, fui lendo o processo e escrevendo tudo o que se passava no dia a dia, até chegar ao ponto que aqui cheguei. A publicação do livro O Inventário. Bem, amigos ou amigas que está ainda assistindo a esse clipe sobre o inventário e a publicação do livro, quero dizer para vocês que esta foi a primeira etapa. Depois que juntou todo esse processo e da digitação do livro, o inventário, né, vamos agora seguir um outro passo. É como o livro chega ao seu final. Venci uma batalha. Durante todo o percurso de 15 anos, pesquisando e escrevendo o livro nas horas vagas, nos finais de semana, nas férias ou até mesmo no último dia do ano de 2015, eu ainda estava escrevendo o livro. Vamos mostrar a vocês como que eu digitava o livro, o inventário. Aqui está na tela do computador o livro, o inventário. E vou passar aqui algumas páginas do que já foi escrito logo no início. Ok? Estão vendo aqui a cara principal. Minha mãe. Vemos também anteriormente meu pai. E aí, tudo que eu escrevi. São 360 páginas. Aqui está a primeira parte. Vamos pular para a segunda. E a segunda parte, espólio, despedido e Hilda. A primeira parte foi espólio e despedido, porque papai morreu em 2003. E 10 anos depois, o falecimento de nossa mãe. E aí, juntamos um processo só. Então, passou a ser a segunda parte, espólio, despedido e Hilda. E aí, tudo que vai se passando, vou escrevendo, colocando algumas páginas do processo que interessa ao inventário, que interessa ao leitor saber como é o andamento, ou como está o andamento do processo
do espólio de Expedito e Hilda. Vamos mais para frente, mostrar aqui lá no final. Isso durante 15 anos escrevendo, e para ser publicado, estou trabalhando 5 anos, desde 2014 até agora, vai 5 anos para ser impresso esse livro, até onde vamos chegar. Passando aqui tudo que foi escrito, todos os acontecimentos, do entendimento dos irmãos, do que ocorreu na justiça e fora da justiça. Até o formal de partilha de comum acordo entre os irmãos. Está aqui a assinatura de todos eles, concordando com o final, depois de 14 anos, a partilha do bem deixado pelo espólio Expedito e Hilda. Andando mais para frente, tudo aqui que foi escrito, mostrando aí o final feliz, formal de partilha, a sentença que o juiz dá e mostrando que vai cada um receber esse bem, né? Vamos lá. A assinatura dos irmãos do acordo, das escrituras. Aqui está uma foto de família. No meu caso aqui, eu, o Bosco, que é o Carlos Alberto, a Lalá, a Zorilda, a caçula dos outros irmãos e a Hilda Catigueira, Santana do Cariri. Aqui uma foto de família, Expedito, Hilda, o Zé Ricardo e o João Bolso, Carlos Alberto. Vamos lá. Ainda, primeira comunhão de João Bosco e Elizabeth, fizeram no mesmo dia. Aqui a foto de José Ricardo, o irmão mais velho, quando na sua primeira comunhão. Vamos mais para frente. Aqui é a maior confusão. A casa onde morava Expedito e Hilda, que criou seus 8 filhos. Após a morte deles, a casa foi vendida para ser partilhada em pecúlio. Muita briga, muita confusão. Vamos mais para frente. Aqui está Francisco Roberto, sua nora, quando logo após a morte da nossa mãe, ele também esteve doente, pegou a doença, a leucemia, e 8 meses depois faleceu. Aqui, eu assinando um termo no cartório da venda da casa, como inventariante, só o inventariante, recebendo o alvará, vende um bem para ser pago todos os impostos, daí de pagar todos os impostos, se sobrar da venda desse bem, em dinheiro é partilhado com os demais herdeiros. Vê aqui o herdeiro José Ricardo e sua atual companheira ou esposa, Fátima da Urca. E aqui, por último, a minha foto como escritor e meus dados bibliográficos. Então, como eu escrevi esse livro? Como eu já disse, no meu final de semana, nas férias, no recesso do Ano Novo, eu aí acompanhando o processo, fazia a leitura e aí escrevi. O primeiro passo, por aí foi que resultou a herança. Bem, o que mais me orgulhou
foi justamente no final de ano, exatamente faltando 1 minuto ou 30 segundos para a virada do ano, eu também estava acabando de escrever o livro. Enquanto as pessoas se divertiam, os familiares se reuniam para a comemoração do ano novo, estava eu escrevendo um livro. Assim, quando parei de escrever o livro, na virada do ano de 2015, eu estava no meu recesso. Passei a semana todinha escrevendo, colocando as ideias, olhando para o processo e escrevendo o que era de interesse no livro O Inventário. Escrevi desde o dia até faltando 1 minuto, 30 segundos para a virada do novo ano. Assim que eu terminei, olhei para a janela. No novo ano de 2016. Foi alegria para as pessoas que estavam em seus lares, com suas famílias unidas e comemorando o novo ano. Alegria para mim também, que estava aqui sozinho durante todo esse tempo, da semana de recesso, até o último dia do ano 2015, escrevendo o livro O Inventário, que logo, em breve, vai ser publicado. Aguardem todos aqueles interessados. Entrego este livro a todas as pessoas que já passaram por um inventário ou que ainda vão passar. Aos estudantes de direito, advogados, juízes, sociólogos, educadores e, enfim, a todos da sociedade, para que o leia que, porventura, possa servir de estudo o que se retrata nesta obra. É uma obra feita por quem vivenciou todo o acordo e desacordo na partilha de um bem entre 8 herdeiros, irmãos, dos quais um deles constituiu-se uma das formas malogradas de ambição e perseguição para sacrificar a pessoa do inventariante. Este se sacrificou por mais de 12 anos para chegar ao término de o inventário. Não vitorioso, mas cumpridor de suas promessas para com a sua mãe, Meeira. Como? Só quero sair de casa quando eu morrer. Disse Dona Hilda ao seu filho João Bosco, e assim se deu. E como foi? O leitor, então, vai saber, ao acompanhar o intrigante processo de herança do espólio Expedito e Hilda, que se instaurou na região do Cariri, comarca do Crato, estado do Ceará. E você pode também herdar, nesta partilha, um dos maiores bens da humanidade, a leitura. Compartilhar com todos aqueles que desejarem adquirir uma parte desta herança. Com muita alegria e satisfação em ter chegado até aqui e vocês terem assistido ao documentário O Inventário.
Aproveitando nesta oportunidade, como na minha formação biológica e nesse período longo de 7 meses da pandemia que abalou o mundo do coronavírus, começando pela China, indo para a Europa, aos Estados Unidos, chegando no Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, na capital do Ceará, Fortaleza, e na nossa região do Cariri. Eu, então, achei por bem, nesse período de isolamento do Fique em Casa, também publicando um folheto, mês a mês, sobre o combate ao coronavírus, que transmite a doença Covid-19. Bem, mês a mês. O primeiro mês, mês de março, publiquei este folheto. Combate ao coronavírus. Pandemia do coronavírus. E aí fui distribuindo para os colegas por meio do WhatsApp, redes sociais e em forma de folheto. O segundo, combate ao coronavírus, mesmo com a perda de vidas humanas e o fim do isolamento. Mostrando aqui o fim do isolamento, mas apesar de toda a perda de vida que se espalhou no mundo. Fiz também este folheto, baseado no combate ao coronavírus na cidade do Crato, aqui na região do Cariri. Combate ao coronavírus, fim do Fique em Casa, confinamento. E agora? Enterre-se a Covid-19, isso como isolamento na cidade do Crato, estado do Ceará. Este outro combate ao coronavírus, a vacina está chegando. Apesar da Covid-19 espalhar vidas humanas, tornando pessoas doentes e até a morte, os cientistas, biólogos, estavam à procura da vacina. Entendeu? Então ela está para chegar. E a pandemia continuará de acordo com o folheto que foi distribuído na nossa região. Por último, publiquei também combate ao coronavírus, continua, reta final da Covid-19. A vacina está chegando, é a salvação. O único meio de interromper esta grande crise, a pandemia da Covid-19. Aparecendo a vacina, então será um bem para todos. Nesta oportunidade de publicação desses folhetos, que eu passei o tempo dedicando ao estudo também da ciência e conversando com os amigos sobre o que poderia acontecer logo no início, quando se falava na China. A primeira reportagem aqui no Brasil, eu fiquei preocupado porque cheguei a calcular aleatoriamente que poderia morrer no Brasil em torno de 100 mil pessoas. Agora mesmo já passou de 100 mil, já está para mais de 70 mil. Bem, é isso que eu quero deixar para você. A minha preocupação, a nossa preocupação da pandemia, como também as preocupações do nosso dia a dia, dos nossos problemas sociais e familiares. Nesse mesmo período estava eu ainda se empenhando para a publicação do livro, que agora poderá estar nas suas mãos, telespectador. Se você desejar entrar em contato comigo pelo telefone 997 82 40 84.
Ficarei muito grato pela sua colaboração. Quero dizer que a publicação deste livro foi sem patrocinador, mas o patrocinador pode ser agora você, na aquisição do livro que, com muita alegria, posso deixar nas mãos dos meus leitores conhecidos e daqueles que me interessaram, os educadores, os advogados, as pessoas de associações comunitárias e por aí. Nesse momento, agradeço a todos vocês por esta participação. E até logo. Muito obrigado.